Um homem estava na estação rodoviária de uma pequenina cidade do interior do Brasil, aguardando algumas pessoas que viriam buscá-lo. Enquanto aguardava, ele observou que todas as vezes que um ônibus chegava, aparecia vários garotos tentando vender aos passageiros coisas como frutas, doces da região, bolos, pães, queijo, mel. Na verdade, eles faziam um barulho tão grande que parecia uma verdadeira feira, ao mesmo tempo que impediam os passageiros avançar. Aqueles garotos sabiam que praticamente toda a renda da família dependiam do que vendessem, por isso estavam tão empenhados em vender. Enquanto observava a cena se repetir algumas vezes, um episódio chamou a atenção daquele homem. Após o movimento em torno de um outro ônibus ter cessado, ele viu os garotos maiores avançar sobre a bandeja de um garoto menor e tomarem os doces que ele estava vendendo. O garoto chorava e pedia, por favor, que não fizessem aquilo e lhe devolvessem os doces, mas os maiores não ligavam a mínima. Depois saíram todos correndo e ainda derrubaram ao chão os poucos doces que sobraram. O garotinho, então, com o rosto banhado em lágrimas, ficou ajoelhado na terra, tentando recolher os poucos doces que lhe sobraram. A cena cortou o coração do homem que estava observando tudo à distância. Ele se aproximou do garoto e perguntou se podia ajudar a recolher os doces. O garoto fez que sim, com o movimento da cabeça. Depois de terem recolhido os doces, o homem perguntou ao menino: "Você sabe quantos estão faltando?" "Mais de 20, foi a resposta entre soluços e lágrimas. "Quanto custa cada um?" perguntou novamente o homem. 50 centavos, respondeu o garoto. O homem então se ergueu e, retirando da carteira R$ 20, esse é o dinheiro do Brasil, estendeu para o garoto e disse: "Isto é para pagar o que eles levaram e pode ficar com troco para você." O garotinho, tremendo, deu 1 ou 2 passos para trás, olhando o homem nos olhos, pergunta: "O senhor é Jesus?" O garotinho, acostumado com a vida difícil e pobre de sua aldeia, onde ninguém tinha qualquer coisa para dar a outra pessoa, imaginou que só Jesus seria capaz de um gesto como aquele. Eu pergunto: qual é a sua imagem de Jesus? O que você pensa dele? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Um dia, enquanto caminhava com seus discípulos, parece que Jesus foi tomado pela curiosidade de saber o que as pessoas pensavam a respeito dele e o que os próprios apóstolos também pensavam sobre ele. O texto está aqui, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 16. Jesus disse o seguinte, o texto diz o seguinte: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?" Respondendo, Simão Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." As pessoas, embora apreciassem e admirassem o trabalho de Jesus, ainda possuíam uma imagem muito humana dele. Eles imaginavam que, de alguma forma, Deus tinha trazido novamente à existência algum dos grandes profetas do passado, ou alguém mais desinformado até o confundia com João Batista, seu contemporâneo. Pedro, no entanto, tinha uma visão mais profunda de Jesus. Ele disse: "Tu és o Cristo, ou o Messias, o Filho do Deus vivo." Mas foi João, São João, um outro apóstolo, que compreendeu quem de fato é Jesus. Veja como João o descreve. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, nos versos de 1 a 3, nós encontramos aqui o que João disse a respeito de Jesus. João escreveu o seguinte: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João não deixa dúvidas. O Verbo, Jesus, é Deus, assim como o Pai. E ele, o Verbo, o Jesus, se tornou humano e habitou entre nós. Esta ideia lhe parece nova e estranha? Veja como ela já estava presente, mesmo no Éden, no processo da criação. Aqui na sua Bíblia, no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, Gênesis 1, 26. Veja como esta ideia já estava presente aqui no relato da criação. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. E também logo depois da transgressão de Adão e Eva, ainda no livro de Gênesis, agora virando uma página a mais, no capítulo 3, verso 22, lemos o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. As palavras façamos a nossa imagem e se tornou como um de nós denotam claramente a existência de mais de uma pessoa envolvida no processo da criação. Depois, mais tarde, falando do nascimento do próprio Jesus, a Bíblia expressa da seguinte forma. Por favor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23. Mateus, capítulo 1, verso 23, nós encontramos o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É isto mesmo que você está pensando. Jesus não foi simplesmente um homem bondoso, ou um profeta, ou qualquer outra pessoa especial que tenha vivido entre nós. Ele era o próprio Deus, o Criador, que se tornou como um de nós e viveu aqui entre as pessoas. Mas como? E por que ele se tornou um de nós? Quando a minha filha tinha apenas 3 anos de idade, eu e ela e minha esposa estávamos visitando alguns amigos que moravam no campo, em uma fazenda. Eles viviam cultivando flores e elas nasciam em toda parte. Era difícil decidir que parte da fazenda era mais bonita ou tinha cores mais variadas. Aquele lugar parecia um verdadeiro paraíso. À tarde, então, tomei minha filha pela mão e saímos para ir ver o rio. No caminho, sem querer, pisei numa linha de formigas que atravessava a estrada. Só percebi o que tinha feito com um grito de alerta de minha filha, dizendo: cuidado, pai! Mas já era tarde. Assim que levantei o pé, muitas formigas já estavam mortas, esmagadas. Outras se contorciam de dor, com as perninhas ou outras partes do corpo arrancadas. Olhei para minha filha e vi o pânico estampado na face dela. Pai, faça alguma coisa, ela suplicou. Apanhei então, no chão, um pedacinho de madeira e tentei erguer as formigas que estavam se contorcendo. Mas elas estavam assustadas. Qualquer ato de ajuda de minha parte, elas interpretavam como agressão e tentavam fugir. Minha filha então continuou: pai, elas estão pensando que você é mau, peça desculpas para elas. Eu ri e balbuciei algumas palavras pedindo desculpa às formigas. Mas aquelas palavras simples de uma garotinha de 3 anos me acertaram em cheio. E continuei remoendo aquelas palavras por muito tempo. Como eu poderia me comunicar com as formigas e dizer que estava tentando salvá-las e não machucá-las mais? A única forma das formigas de fato me compreenderem seria se eu me tornasse uma delas. Sendo uma delas, vivendo entre elas e falando a mesma língua delas, seria a única forma de explicar as minhas intenções e ser compreendido. Um homem tornando-se formiga não seria nada, comparado a Deus se tornando uma de suas criaturas. Mas foi exatamente isso que ele fez, como se um pintor se transformasse num pouquinho de tinta e passasse a fazer parte de um quadro que ele próprio havia pintado. Eu gosto da forma como Philip Yancey descreve esse processo de Deus se transformar em um de nós, que chamamos de encarnação. Ele diz: o Deus que veio à Terra não veio num redemoinho arrasador, nem num fogo devorador. O Criador de todas as coisas encolheu-se além da imaginação, tanto, que se tornou um óvulo, um simples ovo fertilizado, quase invisível, um óvulo que se dividiria e se redividiria até que um feto fosse formado, expandindo-se célula após célula dentro de uma irrequieta jovem.
Ele escreveu isso no livro Jesus que eu nunca conheci, na página 37. Talvez nunca venhamos a compreender toda a dimensão de como Deus se tornou um ser humano e viveu entre nós. Mas isto, como ele se tornou um ser humano, não é assim tão fundamental. Importante mesmo é saber que Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai, e que por 33 anos ele viveu aqui entre nós. Por quê? Por que ele veio? Para essa pergunta só existe uma explicação: amor. Nada mais justifica o ato de Jesus ter vindo à Terra. Ele não tinha qualquer motivo para vir como ele veio. Nada, exceto um: amor. Ainda lá no Éden, logo após o pecado, já é possível ver esse amor em ação. Depois do erro, Adão e Eva tiveram uma reação bem humana. Eles tentaram fugir e esconder-se de Deus para não enfrentar a responsabilidade pelo que haviam feito. Bem humano, não é? Veja como a Bíblia narra esse episódio. Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versos 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9. Diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Existe uma grande mensagem aqui. Deus não desistiu. Você ouviu bem? Deus não desistiu. A pergunta dele, onde você está, continua ecoando através dos séculos até nos alcançar. Hoje, ele continua procurando por você. Não importa onde você está agora, ele ainda quer você. O problema do pecado é que ele sempre nos afasta de Deus e tenta nos manter escondido, além de trazer sofrimento e morte. Morte, aliás, é o salário do pecado, de acordo com a Bíblia, em Romanos 6, 23. Existem apenas duas maneiras de lidar com o pecado. A primeira é pagando o preço, isto é, morrendo para sempre afastado de Deus. Veja, por favor, como a Bíblia descreve esse processo. Está no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, verso 22. Lemos o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esse texto deixa bem claro que é impossível escapar da condenação do pecado sem morrer. E quando a Bíblia fala em morrer, ela não está falando apenas da morte física que acontece todos os dias. Ela está falando especialmente do castigo eterno, que é chamado de a segunda morte. A outra maneira de escapar da condenação do pecado é a razão por que Jesus veio à Terra. E este é o ato supremo da demonstração do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Romanos 5, 7 e 8, nós lemos o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este foi o plano de resgate estabelecido no céu. O Criador morrer pela criatura. Quando Jesus veio à Terra, ele já veio sabendo que a sua missão culminaria com a morte em favor de todos aqueles que já tinham vivido no mundo e daqueles que ainda viveriam. Ele nunca pecou. Portanto, era o único sobre o qual a morte e o pecado não tinham poder. Mas ele morreu de forma substitutiva. Nós todos deveríamos morrer à morte eterna, como condenação pelo pecado. Mas ele voluntariamente se ofereceu para assumir o nosso lugar. No entanto, a morte dele só tem valor se o aceitarmos como nosso substituto. Se não aceitarmos a morte dele por nós, terá sido em vão, sem valor. E nós próprios teremos que responder no final por esses atos. Fique imaginando o seguinte diálogo no céu, quando o plano da redenção foi comunicado aos anjos e um deles vem rapidamente falar com Jesus. Senhor, fiquei sabendo que vais à terra sofrer a condenação do pecado em lugar dos humanos. É isso mesmo, eu estou indo, teria respondido Jesus. Mas Senhor, replica o anjo, eles estão envolvidos com o pecado que talvez não aceitem o sacrifício. Você tem razão. Este é um grande risco, responde Jesus. Então, Senhor, não vale a pena. Por favor, não faça isto. Se eu não for, nenhum deles terá qualquer chance de salvação. Senhor, por favor, suplica o anjo, então me deixa ir. Não é possível. O pecado é algo tão mau que para pagar o preço que ele exige, nenhuma criatura poderá morrer por outra, apenas o Criador. Mas, Senhor, nenhum deles vale a pena.
Você está enganado, responde Jesus. Eles são meus filhinhos, eles precisam saber que eles têm uma chance. O profeta Isaías teve uma visão da Via Dolorosa, a rua em Jerusalém por onde Jesus carregou a cruz para o Monte Calvário. E ele, o profeta, descreve sem nenhum floreio o que de fato estava acontecendo. Por favor, acompanhe comigo. Está aqui no livro de Isaías. O livro de Isaías fica bem no centro da Bíblia, no capítulo 53. Isaías 53, a partir do verso 4. Vamos ler até o verso 11. Por favor, acompanhe comigo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque Jesus estava ali, sendo espancado, humilhado, difamado e ainda carregando a cruz, seu instrumento de morte? Porque Judas o traiu, diria alguém. Não, esse não era o motivo. Porque os líderes judeus, tomados de inveja, conspiraram contra ele. Talvez pense outra pessoa. Não, esta também não era a razão por que ele estava lá. Então foi porque os soldados romanos o prenderam, o espancaram e o obrigaram a levar a cruz? Não, essa também ainda não é a razão. A verdadeira razão pela qual ele estava lá é porque ele queria estar ali por amor a você e a mim. Este era o único motivo que o prendia naquele momento. Na sombria tarde de sexta-feira, Jesus estava morrendo como Salvador para que você e eu tivéssemos direito à vida. Acredite, ali estava o Criador dos céus e da terra pagando o preço para salvar você. Foi para isso que ele veio, para dizer a você que você tem valor. Como você poderia dizer não a Jesus? Você conseguiria? Em meu viver, às vezes penso em desistir de tanta espera para ver meu Salvador. A vida eterna me parece então um sonho inalcançável. Infantilmente eu passo logo a duvidar de sua promessa. O tempo passa e o meu Senhor não vem. Oh, quanto anseio vê-lo em glória aqui chegar. Se tardar, ainda espero, e ao esperar, contar eu quero que ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Pode mais oferecer as condições tão necessárias para viver. O sofrimento e a dor às vezes quase são insuportáveis. A própria vida que se apaga e vai levando os nossos planos, mas eu ainda sei que tudo irá mudar. Ó, vem Senhor, ó, vem depressa, eu peço então, no que eu puder vou apressar a
vem já vai chegar, não vai faltar. Tão bom rever aquele que tem a própria vida nele. Sei que ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tanto amor. Como poderíamos não amar Jesus se Ele nos amou primeiro? Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. Em nome de Jesus, amém. Amigo, se andas sem rumo na vida, vou olhar para Jesus. Ele tem a saída e a solução. Ele quer conduzir teu viver. Cristo quer o melhor para tua vida, quer o caminho mostrar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Eu também descobri que Jesus é a saída. Quando em trevas eu vaguei, recebi sua ajuda, pus-me a seguir os seus passos deixados aqui. Cristo quer o melhor para tua vida, quer o caminho mostrar. Chama com terno amor. Oh, vem comigo andar.
Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar algo especial a vocês. Há 26 anos atrás, eu era só um garotinho vivendo numa cidade bem pobre do Nordeste do Brasil, quando algo mudou a nossa vida, a vida de minha família. Uma pessoa passou lá por casa e nos ofereceu um curso bíblico. Perguntou se nós gostaríamos de fazer este curso bíblico que eu tenho aqui nas minhas mãos. A minha mãe aceitou. Ela resolveu então estudar a Bíblia. Aquilo era novidade, era uma surpresa para todos nós. Nós nunca tínhamos estudado a Bíblia. E aquele senhor deixava lá em casa todas as semanas fascículos, nós estudarmos juntos. E aquilo mudou a minha vida, a vida de toda a minha família. Fez uma diferença tão grande na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar esse mesmo estudo bíblico com você. Se você tem curiosidade de estudar a Bíblia, se você gostaria de aprender mais o que a Bíblia diz, talvez seja difícil para você ler a Bíblia sozinho, sozinha em casa, seja difícil compreender. Então, o programa está escrito, está oferecendo a você o mesmo estudo bíblico que um dia foi oferecido a mim. Você tem a chance de receber esse estudo bíblico. Tudo que você precisa fazer é telefonar para o telefone que deve estar aparecendo agora no seu vídeo. Por favor, nos chame e eu terei o maior prazer em enviar esse estudo bíblico para você. Não tem nenhum compromisso, você não está ligado a nada. É apenas o nosso desejo que você estude a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e compreenda. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você não vai se arrepender e Deus vai conceder a você a mesma bênção que concedeu à minha família. Eu garanto a você, estudar a Bíblia transformou a minha vida e a vida de minha família. E eu tenho certeza que Deus tem a mesma bênção reservada para você. Um grande abraço, que Deus o abençoe. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo. 416-259-8608. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Infelizmente chegou o momento de dizer adeus agora, mas eu gostaria que você não esquecesse que Jesus veio a este mundo exclusivamente por amor a você. Então, que Deus o abençoe, dê a você uma ótima semana. E não esqueça, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.